Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. E o tema da nossa aula, continuando, o período da borracha, é Belém, a bela capital do Pará. Ok, queridos? Vamos lá? Então, olha só. Só para a gente rememorar aqui, o Pará ele teve um excepcional desenvolvimento econômico no período conhecido como período da borracha. E a nossa capital, Belém, ela foi privilegiada, por esse grande fluxo financeiro que aqui circulava, em busca em função da economia gomífera, em busca da borracha, matéria-prima para os pneus, para a então, em ascensão indústria automobilística na Europa e nos Estados Unidos. Então precisava da borracha para a produção dos pneus para os carros, para a indústria automobilística que estava, em pleno desenvolvimento, para a nova indústria automobilística. Ok? Então Belém ela vai ser privilegiada por isso e ela vai assumir nesse período da borracha aspectos próprios em relação às outras cidades da Amazônia e até do Brasil. Você percebe aí nessas imagens que está aí na sua tela, como Belém vai ganhar esse aspecto, essa característica especial, de Belém, de grande capital, nesse período da borracha, nesse período da economia gomífera. Ok? E aí as marcas, os retratos, a história dessa época da borracha, desse período da borracha, vai ser evidente, principalmente, por exemplo, nos prédios públicos. Aí você vai ver aí na sua tela a Rua João Alfredo, que ainda hoje é uma rua bastante ativa, bastante movimentada no bairro do Comércio. E na época também não era diferente. Aí você percebe nessa imagem aí, o trilho do bondinho, as lojas aí da João Alfredo, que é um retrato, que é uma marca desse período gomífero. Ok? Então, olha só, e isso vai ocasionar também um grande crescimento econômico e demográfico. O período da borracha, como consequência, ele vai ter, além do crescimento econômico, um crescimento demográfico, um crescimento do número de pessoas, do número de habitantes. Se você olhar naquele quadro lá no canto sobre crescimento demográfico, você vai perceber que em 1950, a população era de 20 mil habitantes. Você vai ver o crescimento até chegar em 1910. Então você vai ter um grande crescimento demográfico. Por quê? Por causa das migrações, principalmente dos nordestinos, dos cearenses, em busca da tal da riqueza, advinda aí do período gomífero, da riqueza da borracha. Você vai ter também muitas pessoas vindo até de fora do país para estabelecer as casas exportadoras, para trabalhar aqui. Então, olha só, isso vai causar um grande crescimento, não só econômico, mas também demográfico. E aí, a cidade, por exemplo, o espaço urbano de Belém, ele vai, até esse período, por exemplo, 1950, ele tinha crescido muito pouco, que é a fase anterior ao período da borracha. A cidade ela se concentrava no bairro da Cidade Velha e do comércio, aquelas ruas estreitas. Então, só que com o período da borracha, ela vai precisar de mais espaços. Para quê? Para abrigar, para atender as necessidades da população, a necessidade crescente da população. Ou seja, mais casas, mais lojas, mais locais de trabalho, mais ruas e toda essa infraestrutura. E é isso que vai causar o grande, o excepcional crescimento, não só econômico, mas também demográfico de Belém. Ok? E aí Belém vai ganhar uma grande importância regional nesse período. Então a Belém vai ser a capital regional. Ela vai ter, embora Manaus tivesse uma grande importância, mas Belém vai concentrar, ela vai, por exemplo, alguns pontos que vai retratar, que vai evidenciar a importância regional de Belém nesse período. Por exemplo, Belém vai se tornar um grande centro comercial. As mercadorias, que vinham de fora,
eram vendidas para outros pontos da Amazônia através de Belém, ou seja, ela vai se tornar um entreposto comercial, ou seja, as mercadorias chegam primeiro em Belém e daqui elas são distribuídas para todos os locais, para, né, outros locais. E nesse mesmo porto que era o entreposto comercial, né, eles embarcavam para o exterior a borracha e os outros produtos de origem local. Vale ressaltar, nós tínhamos castanha, né, e os outros produtos regionais, que a borracha era o maior volume, né, a que dava mais lucro, mas tinham outros produtos que também eram exportados. Ok? Bem, e até 1900, até Manaus se destacar também como uma grande exportadora aí de borracha, Belém era o único centro do comércio de exportação de borracha, do comércio de exportação de borracha, até em 1900. Então, Belém vai concentrar todo esse volume, toda essa dinâmica da exportação de borracha. Belém, para você ter uma ideia, era o terceiro porto mais movimentado do Brasil. Só perdia do Rio de Janeiro e o de Santos, em São Paulo. Né? Então, era o terceiro porto, em função da borracha, da exportação da borracha, era o terceiro porto mais movimentado do país, para você ter ideia. Né? Outras características. Belém foi também a primeira praça financeira da Amazônia, ou seja, em Belém concentrava vários bancos, não só bancos nacionais, mas bancos estrangeiros importantes eles tinham aqui, né? Então, Belém foi a primeira praça financeira da Amazônia a concentrar esses bancos, não só nacionais, mas de origem estrangeira também. Ok? Belém concentrava inúmeros serviços. Né? Se você precisasse de um serviço, você morar, por exemplo, em outras cidades, né, e até capitais aqui da Amazônia, você tinha que vir para Belém para desfrutar desse serviço. Por exemplo, os principais colégios mais importantes, os órgãos do governo federal, hospitais, né? E isso tudo concentrava aqui em Belém. Na época, Belém era a única cidade da Amazônia, né, com setor industrial. Ali no bairro do Reduto, quando você andar por lá, você vai ver aqueles prédios antigos, vai ver lá Fábrica Perseverança e tal, onde hoje tem outras funções, apesar do prédio ainda retratar na sua fachada o que era na época. Né? Então, mas Belém, ali no bairro do Reduto, era o setor industrial de Belém. Então, Belém era a única cidade da Amazônia com setor industrial. Outro ponto, Belém foi o lugar da residência principal da elite regional. Então, o pessoal tinha no interior, por exemplo, seringalhistas. Eles tinham lá sua casa lá no interior, lá onde era o seringal, um pouco próximo do seringal, mas aqui em Belém, principalmente entre a Praça da República e São Brás, ali concentrava as principais casas, as principais moradias dessa elite, e não só os seringalistas, né, os funcionários públicos, advogados, engenheiros e tal, essa turma, essa elite, ela se residia principalmente em Belém. Belém também foi o mais importante centro da cultura erudita da Amazônia. Por exemplo, além do Teatro da Paz, aqui nós tínhamos 6 cinemas. Né? Hoje nós temos em funcionamento o cinema mais antigo do Brasil, né? Que é o Cine Olímpia, né? Que hoje pertence à prefeitura. Você tinha o conservatório, tem até hoje, né? O Conservatório Carlos Gomes, 6 jornais, entre eles a Província do Pará, que era o mais importante. Revistas literárias, a faculdade tanto de Direito como de Farmácia, né? Tudo isso concentrava em Belém, né? Que representava essa importância regional de Belém no período da borracha. Outro, Belém era o principal centro de ensino do Estado. Você tinha aqui o Colégio Gentil Bittencourt, né? Aquele prédio antigo lá. Você tinha e tem ainda hoje, né? O que era chamado na época o IEP, que é o Instituto de Educação do Pará. Tem hoje o colégio, que está aí na imagem aqui acima, o Colégio Paz de Carvalho, que existe até hoje. Tinha o Instituto Profissional Laudo Sodré, que hoje funciona um tribunal, que antes era um colégio, até bem algumas décadas atrás, uma década atrás, né?
era o Colégio Lauro Sodré, o Instituto Profissionalizante Lauro Sodré, tá? Alguns anos a mais do que isso. Ok? Então, Belém tinha essa importância regional. E com todos esses aspectos, Belém vai ser caracterizada como uma cidade moderna, né? Por exemplo, a política de Antônio Lemos ela vai de modernização e embelezamento da cidade no início do século, ela vai se retratar principalmente, por exemplo, na forma como ele vai, na governabilidade, na forma como ele vai governar, como ele vai administrar Belém. Por exemplo, ele vai definir a largura das avenidas e travessas, cada um vai ter um padrão, né, 44 metros e 22 metros. Vai se definir as calçadas para a circulação de pedestres. As principais ruas vão ser pavimentadas com paralelepípedo. Dá uma olhada aí se você percebe, aí ao lado do bonde, olha lá os paralelepípedos, né? A cidade vai ser totalmente arborizada, né? Principalmente com a introdução de mangueiras, né? Aí nós temos aí essa herança até hoje. Você sabe que essa mangueira que é plantada aí, ela não é da nossa região, ela foi trazida, né, para cá, nesse processo de arborização estabelecida na política de Antônio Lemos, né, do então intendente, que era como se fosse um prefeito, né, o mesmo cargo de prefeito. Então, olha lá, instalou-se a iluminação elétrica nas ruas, né? Na cidade vai ser estabelecidos os transportes públicos. Você olha aqui na imagem o bonde elétrico, né? As várias praças foram abertas, né, para lazer, arborizadas, né, como a Praça da República, que era antigamente Largo da Pólvora, né, a Praça Batista Campos, a Praça Brasil e o Bosque Rodrigues Alves, que vocês, né, sabem aí, ou já foram lá, ok? Em Belém também foram construídos vários prédios públicos e monumentos, por exemplo, o Teatro da Paz, como eu já falei, a Basílica de Nazaré, o Mercado de São Brás, né? O Palácio Antônio Lemos, onde hoje funciona a Prefeitura de Belém, o que eu falei que era o Instituto Profissionalizante Lauro Sodré, onde hoje é o Tribunal, né, do Estado, né? Tudo isso vai né, dentro da política de embelezamento e modernização da cidade de Belém, que vai caracterizar Belém como uma cidade moderna, né? E aí vem a política de higiene pública estabelecida por Antônio Lemos, né? Aí você tem na imagem aí usina de cremação, por exemplo. Isso aí deu origem ao bairro da Cremação. Por que cremação? Porque, além dos hospitais, né, que foram construídos nessa política de higiene pública, né, foi construída uma usina de queima, de incineração de lixo, de cremar o lixo, né? É por isso que deu origem ao bairro da Cremação. Você pode ver ali no lado, essa chaminé aí que você está vendo aí nessa imagem ao lado, ela pode ser visualizada ainda lá na 9 de janeiro, ali ao Alcido Castelo, ali paralelas, né? Próxima ao lado ali do quartel da Polícia Militar. Aí você tem uma pracinha, tá? Essa chaminé ainda lá na Cremação. Ok? Os mercados de ferro, né, e o mercado do ver-o-peso foram criados nessa época, dentro da política de higiene pública de Antônio Lemos também. Vai ser implantada a rede de água. Vocês já viram lá em São Brás, tem aquele imenso reservatório de água, vem justamente da implantação dessa rede de água e de esgoto também, né, por Antônio Lemos. Além disso, ele vai promover a drenagem dos pântanos, ali onde é a Avenida Tamandaré, né, eu morava lá próximo, ali na São Francisco da Tamandaré. Então, normalmente, quando coincide da chuva, né, e a maré está cheia, aquela parte ali ela alaga, porque aquela região era uma região pantanosa, ela foi aterrada, drenada e aterrada, onde hoje é a Tamandaré. Por isso que, né, é complicado você construir prédios de uma grande altitude lá naquela área, porque era herança de uma área pantanosa. Ok, queridos? Tudo bem? Obrigado. Esse é o primeiro momento. A gente vai continuar essa aula, né, num outro momento. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aproveitado. Tá? Um beijo no coração. Tchau. Fiquem com Deus.